Vamos lá. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estão escutando bem aí? Senhor, Então, vamos dar continuidade a esse estudo. Hoje é a penúltima aula. A gente vai falar um pouco sobre que o discípulo autêntico ele segue a Jesus. Uma coisa bem óbvia, né? Um discípulo ele tem que seguir a Jesus, né? Mas a gente vai trazer um texto aqui e vamos conversar um pouco sobre esse texto. Tá bom? Vamos fazer uma oração primeiro. Alguém poderia orar, por favor? posso orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso Senhor, agradecemos ao Pai pela vida, agradecemos ao Pai por mais esta aula que vamos ter. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja conosco, que nós possamos, ó Pai, estar com as mentes, Pai, e os corações abertos, para que possamos escutar, Pai, e aplicar em nossas vidas tudo que vamos escutar. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém. 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 Obrigado pela oração. A gente tem falado sobre o discipulado, né? O discipulado de Jesus. A gente tem aqui tentado relembrar, na verdade, né? Alguns pontos do discipulado de Jesus, né? E a gente já tratou de alguns pontos. E hoje a gente vai falar sobre essa ideia, né, de seguir a Jesus. Quando a gente vê lá nos evangelhos, eu estava escutando vocês falarem que vocês estudaram os evangelhos, né? Vocês estudaram várias cartas aí, primeiro e segunda Pedro, Apocalipse, Gálatas, Efésios, estudaram várias coisas aí já, graças a Deus por isso. E quando você vai lá para o livro de Mateus, você vai ver lá o João Batista, ele anunciando, né? Ele vem pregando no deserto, ele é uma pessoa bem simples que vem trazendo a palavra do Senhor. E qual que é o propósito de João Batista? É anunciar a chegada do reino de Deus. É interessante que dentro do livro de Mateus, quando Jesus ele aparece ali, né? Ele entra na história. Qual é o posicionamento de João Batista? Não sei se você vai lembrar o que acontece. O que João Batista faz, né? Ele pega aquelas pessoas que estavam seguindo ele, na verdade, e vai falar assim, ó, vocês têm que seguir a Jesus. Ele encaminha para Jesus. Então, o papel do discipulado, do discípulo de Jesus é esse, né? É estar com os olhos sempre fitos em Jesus. Infelizmente, infelizmente, né, nós estamos vivendo. Acho que isso não é de hoje, isso sempre aconteceu, né? Nós temos grandes pregadores, nós temos pessoas que têm o dom de falar e têm um dom muito grande assim de trazer as pessoas para perto. E, infelizmente, o que acontece com isso? As pessoas acabam esquecendo de Jesus e seguem pessoas. Não estou falando que é o nosso caso aqui, mas pode acontecer. E a gente se iludir com grandes pregadores. E eu não estou falando que isso é ruim, não, assim, é muito bom. Assim, tem pessoas que são. E eu acredito que esses grandes pregadores, eles nem querem isso. Mas que a gente precisa entender? Que nós, os discípulos autênticos do Senhor, aqueles que querem fazer a vontade do Pai, eles seguem a Jesus. Eles buscam a Jesus. Então, eles pegam as informações, que nem vocês estão aqui estudando vários livros, vários textos, vários temas, várias ideias. Para quê? Para que vocês se aproximem mais de Jesus. Esse tem que ser o propósito. Esse tem que ser o propósito de a gente se ligar mais com o Senhor Jesus. Não pode ser outra coisa a não ser isso, tá bom? Então a nossa ideia hoje vai ser essa. Quando você quando você se converteu, você lembra da sua conversão? Você lembra se alguém te obrigou você a descer as águas? Ou você desceu por livre e espontânea vontade? É uma resposta óbvia, né? Você compreendeu, eu acredito que você compreendeu as Escrituras e você aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Você recebeu um convite, você recebeu uma instrução e você aceitou ele. E é disso que a gente vai lidar hoje.
Vamos entrar nessa ideia e vamos para o texto para que a gente possa compreender algumas coisas a respeito dessa servidão ao Senhor. Vamos lá? Eu peço que alguém leia para mim aí, por favor, capítulo de Marcos, capítulo 8 de Marcos, por favor, os versículos do 34 ao 38. A gente já viu alguma coisa sobre esses versículos lá em Lucas capítulo 14, se eu não me engano, na segunda aula que a gente fez. A gente viu alguma coisa. Na segunda aula a gente falou sobre o discípulo autêntico, é tudo ou nada, né? Ele se entrega e abre mão de tudo. A ideia hoje tem um pouco a ver com aquilo, mas uma outra ideia aqui, tá bom? Quem puder ler, por favor, Marcos, capítulo 8, do 34 ao 38, por Posso favor, ler aqui. por favor. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Obrigado. Obrigado pela leitura. Então, dentro desse texto aqui, a gente fica bem claro para nós, né? Aqui, assim, bem claro que a gente tem que olhar para Jesus, né? E a gente vai aqui agora esmiuçar um pouco para que a gente possa compreender mais a importância de estarmos sempre com os olhos em Jesus. Eu tenho certeza que você já escutou essa frase, olhe para Jesus, né? Eu tenho certeza que em algum momento você já viu uma mensagem falando sobre aquela passagem de Pedro, nos evangelhos também, né? Que Pedro está olhando para Jesus lá, atravessando o mar, lá na água, e quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Então, isso tudo colabora para que a gente compreenda a importância de nós estarmos sempre seguindo a Jesus, sempre olhando para Jesus. E o interessante desse texto, logo no começo, quando ele fala que ele falou para as multidões, e os discípulos estavam juntos, o que, que ele fala? Ele faz um convite. Se alguém quer vir após mim. Jesus ele não obriga a nada. Ele não está obrigando ninguém a fazer nada. Jesus ele nunca obrigou ninguém a fazer nada. Essa é uma questão importante que a gente precisa entender. Se você está fazendo alguma coisa por obrigação, então você está fazendo errado. Jesus ele não obriga você a fazer nada. Jesus ele nos convida. Se você ler lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, se alguém quiser ler, por favor, aquele texto que ele vai falar que ele bate na porta. Por favor, alguém pode ler? Apocalipse 3, 20. Posso ler. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Pronto, então. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar, tá bom? Só que é o seguinte, a partir do momento que eu aceito a Jesus, que eu deixo ele entrar na minha vida, aí tem algumas coisas que precisam mudar. São várias coisas que precisam mudar. Então, quando a gente aceita esse convite, vamos ter responsabilidades. E dentro do texto lido, algumas dessas responsabilidades a gente vai aqui tentar compreendê-las, tá bom? Então, ele não obriga, ele convida, e a partir do momento que eu aceito esse convite, aí as coisas mudam de figura. Precisa ter mudanças, tá ok? Nós precisamos ter mudanças nas nossas vidas. Essa é o ciclo do cristianismo, tá entendendo? Então eu vou aprendendo da palavra, estudo a palavra, aprendo da palavra,
para que eu tenha transformação. Não adianta eu ler, eu conhecer Gênesis, Apocalipse e não ter uma vida transformada, tá bom? Então, a gente precisa ter transformação. E a proposta de Jesus, ele começa, né, a respeito do discípulo, ele vai falar sobre negar a si mesmo, tá ok? Então, no versículo 34, ele vai falar: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender de um discípulo autêntico de Jesus, ele precisa se negar. Ele precisa se negar. E talvez essa seja a parte mais difícil de um discípulo: negar suas vontades, negar os seus desejos, negar os seus sonhos por causa de Jesus Cristo. O que a gente tem que entender é que negar aqui dentro desse texto não está dizendo não significa odiar a si mesmo. Não é isso. Não é essa a ideia. Não significa achar que não temos valor. Também não é isso, tá bom? A ideia de negar dentro desse texto, ela está ligada à renúncia ao direito de colocar o próprio eu no centro da vida. Então, agora não sou mais eu que vive. Né? A gente vai ver esse texto aí em breve, lá em Gálatas 2:20. Então, assim, esse negar é essa ideia de colocar Cristo na frente de tudo. Eu nego os meus desejos, eu nego as minhas vontades por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Se você olhar o ser humano num todo, ele tem um sério problema contra isso, de negar-se. É natural. Por quê? Porque é natural? Porque nós queremos governar a nossa vida. Nós queremos direcionar as nossas vidas. Nós queremos traçar os nossos destinos. Não. A partir do momento que aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, se tornando discípulos dele, é Ele que direciona as nossas vidas. Nós precisamos confiar nele. Então, nós precisamos nos negar. É uma grande luta. É uma grande luta. E aí, como eu falei, quando você lembra lá, quando Paulo fala para os Gálatas lá em Gálatas 2:20, se alguém puder ler para mim, eu agradeceria. Gálatas 2:20. Alguém pode ler? Gálatas 2:20. Eu vou ler. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha lá o texto. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando a gente aceita Cristo Jesus como nosso Senhor, nós nos tornamos discípulos, quem vive em nós? É Jesus Cristo. Quem direciona as nossas vidas? É Jesus Cristo. Olha, talvez você já tenha escutado isso várias e várias vezes. E eu acredito que nós vamos escutar ainda várias e várias vezes. E isso vai ser muito importante para que a gente volte. Sempre está voltando para na direção de Cristo Jesus, tá bom? A ideia de negar-se a si mesmo é um exemplo aqui interessante, assim, né? Uma frase aqui para a gente pensar, que a minha vontade não será mais a autoridade. Então, negar-se a si mesmo é entender isso, que a minha vontade não tem mais autoridade. A vontade de Cristo é o que vai ter a autoridade nas nossas vidas, né? Um exemplo prático sobre isso, que acontece muito com a gente, vou trazer um exemplo para a gente pensar um pouco. Talvez, não sei se já passou pela sua cabeça isso, se você está passando por isso, de ter dificuldade de perdoar alguém.
tá bom? Não sei se você já passou por isso ou se está passando, se você tem a dificuldade de perdoar alguém. Aí você pode dizer assim, eu não quero perdoar essa pessoa, não quero perdoar. O meu eu falando. Mas lembra, não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. Mas Jesus, ele manda perdoar. Então eu nego a minha vontade e obedeço à vontade de Cristo. Esse é um exemplo simples, tá bom? Mas que a gente precisa colocar em prática. Então, se nós somos discípulos autênticos do Senhor, nós precisamos nos negar e deixar com que Cristo direcione as nossas vidas. É Ele que tem que direcionar as nossas vidas. E aí a gente vai falar agora no segundo ponto, tome a sua cruz, né? Então, quando ele vai falar aqui da cruz, a gente já falou um pouco da cruz numa outra aula. Ele está dizendo para nós assim, ó, seguir Jesus envolve a disposição para morrer para o próprio eu e permanecer fiel a ele, mesmo quando isso custa alguma coisa. Então, tomar a cruz aqui nessa ideia aqui é permanecer em Cristo independente do que vai acontecer. Pode acontecer várias coisas nas nossas vidas. Pode. Na nossa jornada, na nossa caminhada, você pode perder o seu trabalho, você pode ter uma doença, você pode perder um ente querido, pode acontecer várias coisas. Várias coisas. E nenhuma dessas coisas elas podem atrapalhar a nossa jornada e a nossa caminhada para com o Senhor. Então, tomar a cruz é essa a ideia, é permanecer fiel a Ele, mesmo quando isso custa alguma coisa. Nós precisamos permanecer fiel a Ele. A cruz ela está sempre relacionada, especialmente ao custo de permanecer fiel a Cristo, independente do que aconteça. Então, foi o que eu falei. Pode acontecer várias coisas. Eu vou permanecer fiel ao Senhor. Por isso que a ideia de olhar para Jesus Cristo. Olha, pode acontecer o seguinte nas nossas vidas. Espero que não aconteça na sua vida, mas a gente começa a olhar para as pessoas, admirar pessoas, seguir pessoas, sabe? Ficar com aquela, sabe? E aí essa pessoa ela cai em algum momento e eu me desanimo e eu vou também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que diferenciar isso, tá bom? Então, discípulos autênticos, eles pegam a sua cruz. O que é pegar a cruz? É ficar firme, independente do que está acontecendo. Então, eu me nego e pego a minha cruz. São duas coisas difíceis de fazer para os discípulos de Jesus. É uma luta grandiosa, que a gente vem aí buscando, todos nós aí estamos buscando, tentando aprender cada vez mais, nos fortalecendo para que possamos colocar essas palavras em prática nas nossas vidas. Mas é uma luta. Por isso que quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, precisamos ter mudança. Sem mudança, as coisas elas não vão agradar ao Senhor. Tomar a cruz é decidir todos os dias seguir a Jesus. Então, todo dia de manhã, a gente precisa acordar e eu vou seguir ao Senhor, meu Pai. Obrigado pelo dia, obrigado por mais uma oportunidade de vida e eu vou estar firme no Senhor. É isso, tomar a cruz. Uma frase para a gente meditar aí, para a gente pensar um pouco. Não basta deixar o caminho errado. Olha, então eu me batizo, vou deixar o caminho errado. Não, não basta só isso. Nós precisamos seguir o caminho certo. Nós precisamos, assim, que nem aquele texto de Lucas, capítulo 22, que quando depois vocês verem lá qual que é o versículo, mas ele vai falar que Jesus, no momento da Páscoa, no momento ali que eles vão comemorar a Páscoa, e Jesus vai falar assim, eu espero ansiosamente por esse momento, tá entendendo? Ansiosamente.
Esse tem que ser o nosso desejo, sabe? Essa ansiedade de fazer a vontade do Pai, de fazer aquilo que é certo, que é correto. Isso nós precisamos pensar, assim, meditar sobre isso, tá bom? Então, os discípulos autênticos, discípulos de Jesus, eles vão se negar, abrir mão das suas vidas, e eles vão pegar a sua cruz. E eu não estou falando para você, assim, para nós, assim, para a gente colocar os nossos sonhos de lado. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando para você deixar de trabalhar. Se você puder e for, tiver o dom de ser um evangelista e tiver um sustento, amém por isso. Vá, se jogue, vá. Eu sou um dos apoiadores dessas pessoas, desses irmãos que têm esse dom, tá entendendo? Então, assim, mas se você não tem, não é para, assim, a ideia não é abrir mão dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas vontades. Mas a gente vai ver algumas coisas aqui a respeito que essas coisas não podem ultrapassar nunca a grandeza do Senhor e essa busca incessante por Jesus Cristo, tá bom? Então, esses dois pontos, primeiro, para que a gente reflita sobre isso. A gente já falou sobre isso em algum momento, a gente está retornando agora nesse momento, para deixar assim bem frisado: negar e pegar a sua cruz. E aí ele vem com outro ponto, né? Ele vai falar lá no versículo 35: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, o que ele está querendo dizer aí? O que Jesus está querendo dizer? Parece que é um paradoxo aqui, né? Ele usa uma frase contraditória para trazer uma verdade aqui, né? É essa a ideia, né? Ele vai falar: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. O que será que Jesus está querendo dizer, né? Então, Jesus está mostrando que para encontrar para encontrar a verdadeira vida, nós precisamos entregar nossa vida a Cristo. Então, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. Então, quando eu busco salvar a minha vida, o que que é? O que que é essa ideia de buscar salvar a minha vida? É colocar os meus desejos em primeiro lugar. É eu buscar as coisas deste mundo. É eu buscar me completar, tá entendendo? Mas não em Cristo Jesus. Então, eu busco me salvar, né? Então, é essa ideia que ele traz aqui para nós. E ele vai falando, e ele fala: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Então, essa ideia de salvar a sua vida é a ideia que eu estava trazendo para vocês. A gente começa a buscar coisas assim para a gente nos satisfazer. A gente começa a buscar preencher as nossas vidas com outras coisas que não sejam espirituais. E isso vai fazendo o que com a gente? Vai fazendo com que a gente se distancie cada vez mais do nosso Senhor Jesus. Por isso que ele vai falar aqui: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Por quê? Porque a gente busca aonde não tem a espiritualidade do Senhor. A gente vai buscar onde não tem Cristo Jesus. E aí a gente perde a nossa vida, porque a nossa vida fica em vão. Então eu vou buscando coisas que realmente não vão somar para a minha vida, vão só me afastar do meu Criador. E aí ele conclui, ele vai dar na outra parte do texto: e quem perder a sua vida por minha causa, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Então, quando nós buscamos a Cristo Jesus, né, como nós deixamos essa vida mundana de lado e buscamos ao Criador, ao nosso Senhor e Salvador, o que nós vamos fazer? Nós vamos ganhar a vida. Essa é a charada de tudo. O que nos preocupa? Né? O que te preocupa? Né? A gente tem várias preocupações, e pode prestar atenção que a maioria das nossas preocupações, 99%, são preocupações das coisas do mundo. Preste atenção, a gente fica ansioso por várias coisas desse mundo. Nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos aquele outro. E eu não estou falando que isso é errado, mas isso acaba nos tirando do foco, tá entendendo? Então nós precisamos o quê? Focar as nossas vidas em Cristo.
Não deixar de buscar os nossos sonhos. Nós não podemos deixar de sonhar. Um homem que deixa de sonhar, ele morre. Desejos e vontades, isso faz parte de uma jornada. Mas que esses desejos, que essas vontades, elas não atrapalhem na minha jornada com Cristo Jesus. Jesus, ele tem que ser sempre o mais importante. Então, para mim salvar a minha vida, eu tenho que perder ela. Minha vida espiritual, para mim salvar minha vida espiritual, para mim ter uma conexão melhor com Jesus, eu tenho que perder minha vida. Então, o discípulo autêntico, o que, que ele faz? Ele se conecta cada vez mais com o Senhor Jesus. Ele busca a simplicidade do Senhor Jesus. Ele se desprende cada vez mais das coisas desse mundo. Ele se liga cada vez mais nas coisas do alto. Mais uma vez, lá, Colossenses capítulo 3, que a gente vai falando sobre esse texto, para buscar as coisas do alto, ou Colossenses capítulo 1, versículo 9, transbordei dos pleno conhecimento da vontade do Senhor. Então, conexão com o Senhor é o que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Como eu falei, se você tem o dom de abrir mão de tudo e se jogar para o Evangelho, glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria e força para continuar, porque não é fácil, não é fácil. Você converse com os evangelistas e você vai entender. Muitos evangelistas passam muita luta, mas tem dom para isso. Tem dom para isso. Eu gosto muito do seu Idalício, não sei se vocês conhecem ele. O seu Idalício é um homem que nasceu para isso. Ele vai, ele prega, ele se joga, sabe? Você conversa com ele, dá até gosto de conversar com aquele homem, porque eu estou aqui, eu estou num caminhão, o meu armário o meu guarda-roupa é uma caixa de papelão, porque não dá nem tempo de estar num lugar, já tem que sair para ir para outro, e vai para outro, e vai pregar a palavra, e vai anunciar, porque foi para isso que nós somos chamados para anunciar a palavra do Senhor, e tem pessoas que têm esse dom, e se você tem esse dom, vai. Agora, se você não tem esse dom, você deve ter outro dom também, todos nós temos dons, mas que a gente coloque sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Que a gente sempre olhe para Cristo Jesus. Salvar a nossa vida é perder essa vida aqui, ó, esses desejos. Então, se a gente conseguir colocar em prática lá no versículo 34, se negar, a gente vai conseguir ir caminhando cada vez mais rumo ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? E aí ele vai falar aqui que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. O que aproveita? Por exemplo, vocês estavam conversando a respeito, o Davi comentou aí, se ganhar na Mega Sena dá para parar de trabalhar, né? O Guilherme, a mulher, o Guilherme pediu 100 conto de cada um aí para poder ajudar ele aí na 200 pessoas, coisa mais linda, hein, Guilherme? Pô, vamos Eu ver, né? ajudo. Vai que cola, né? Eu ajudo. Se você vai falar que você vai entrar para o trabalho evangelístico, você pode contar com a minha ajuda, meu querido. Se é isso que é o seu dom, né? Você precisa ver se esse é o seu dom, aí você pode contar que eu ajudo também. Mas o perigo do dinheiro, sabe? O perigo de ganhar o mundo é a gente se afastar da beleza do Senhor. Aí a gente querer dominar a nossa vida. Por isso que quando eu vejo a vida de Jesus, acho que todos nós aqui, vocês já estudaram os evangelhos, você viu a simplicidade do Senhor Jesus. Jesus era uma pessoa bem simples. Jesus era uma pessoa bem, assim, você vê que as atitudes de Jesus, a maneira de se portar, com quem andou, com quem falou, as pessoas que ajudou, você vê que era uma pessoa simples e que o evangelho parece que ele atinge a simplicidade, as pessoas mais simples com mais força, tá entendendo? Então, aí ele traz para nós esse pensamento que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o que vai aproveitar? A gente correr atrás de várias coisas. Então, o discípulo, ele não corre atrás das coisas do mundo. Vou deixar claro mais uma vez, isso tem que ficar bem claro.
Vocês são jovens, a maioria de vocês aqui, vocês são todos jovens aí, pelo que eu vi aí nas telas aí, e vocês têm os seus sonhos, vocês têm os seus objetivos, e vocês têm que correr atrás deles. Muitos de vocês têm o sonho de casar, o Guilherme agora tem um filho, está vindo um outro, se eu não me engano, graças a Deus por isso, pela vida da esposa, pela vida dele, pela vida dos filhos que está vindo. Vocês têm sonhos de ter um carro, uma casa e fazer viagens, isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas não deixe que tudo isso, não deixe que tudo isso atrapalhe na sua jornada com Cristo. Não se iluda em ganhar o mundo, porque você pode ganhar o mundo. Você pode ter o melhor emprego, o melhor salário, você pode falar e se esquecer do seu Criador, daquele que deu a vida por você. E aí você troca a sua alma pelas coisas desse mundo. Então, os discípulos de Jesus, eles estão ligados sempre em fazer a vontade do Pai. Então, o mundo ele é atraente? É. As coisas do mundo nos atraem? Atrai. Mas a gente vai lutando contra isso. E vai investindo a nossa vida aonde? No reino. Nas coisas do alto. Essa é a ideia. Essa pergunta de Jesus aí, ela é extremamente atual, né? Imagine alguém que consiga tudo que o mundo considera como sucesso, né? O que o mundo considera como sucesso, né? Então ele considera dinheiro, uma carreira, como eu falei, reconhecimento, propriedades, influência, o que mais? Fama e conforto. Se você abrir as redes sociais, você vê que as pessoas elas estão buscando isso. Agora a gente tem que olhar para dentro da gente. O que nós estamos buscando como os discípulos de Jesus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O outro cada um com seu cada um. Mas e eu? E eu? O que eu estou buscando? Eu estou buscando dinheiro, carreira, reconhecimento, propriedades, influência, fama, conforto. Eu tenho buscado isso. Porque se eu me dedicar a isso, se nós, os discípulos, se dedicarmos a isso, nós vamos perder a nossa alma. Porque a gente não vai ter tempo. A Bíblia diz que não dá para nós agradar a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Não tem como você agradar dois senhores. Se não me engano, está no livro de Mateus, lá no Sermão do Monte. Então a gente precisa pensar, aonde está o meu foco? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero? Quando você ganha, quando você alcança todas essas coisas, Jesus ele vai perguntar para você, ele vai perguntar que a ideia desse versículo, né? Qual foi o lucro de tudo isso, de você ganhar tudo, né? Então, como eu estou sendo repetitivo hoje, eu vou falar mais uma vez. O problema não são essas coisas, mas sim quando tudo isso se torna mais importante do que Cristo. Se pergunte, o que é mais importante para você? Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar. O discípulo autêntico de Jesus, ele está sempre se perguntando. Ele está sempre se cobrando. Será que eu estou agradando ao Senhor, Pai? Cobrando no bom sentido, viu, amados? É no bom sentido. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Eu me cobro muito. A minha vida com Cristo. Então, assim, acho que a gente precisa meditar nisso, tá bom? Uma perguntinha para a gente pensar aí, ó. Existe alguma coisa que eu estaria disposto a ganhar, mesmo que isso significasse comprometer a minha fidelidade a Jesus? Você já pensou nisso? Medita nisso, ó. Existe alguma coisa nesse mundo
que você estaria disposto a ganhar, mesmo que isso significasse comprometer a sua fidelidade a Jesus? Pode acontecer, hein? Pode acontecer. E aí a gente vai entender onde que nós estamos. Pense nisso. Aí ele vai falar um pouco sobre o que daria o homem em troca da sua alma, né? Ele vai falar no versículo 37, o que daria um homem em troca da sua alma. O discípulo autêntico, ele entende o quê? Que nenhum ganho deste mundo vale a perda da comunhão com Cristo. A sua alma é mais importante. A sua vida com o Senhor é mais importante. Nada desse mundo é importante. E sim a vida com Cristo. E aí ele termina com um teste de fidelidade. Aí no versículo 38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus aqui está fazendo uma pergunta para nós. Eu gostaria de trazer para nós, para a gente pensar. Jesus está falando assim, ó, você continuará comigo quando me seguir, custar a sua reputação? É isso que ele está falando. Você vai me honrar e me glorificar, mesmo quando isso custe a sua reputação? Lá no meu trabalho, lá na faculdade, na minha vizinhança, as pessoas sabem que eu sou um cristão, as pessoas reconhecem isso, ou eu tenho vergonha? Ou eu me envergonho disso? Ou eu me envergonho de falar isso? Ou eu me envergonho de anunciar isso? Então, dentro desses 4 versículos aqui, existe aqui esses 4 pontos que nos ajudam a sermos o quê? Discípulos autênticos do Senhor. 4 pontos para a gente meditar. O primeiro, o discípulo autêntico, ele coloca Jesus no centro. Então, dentro desses versículos, a ideia é essa, colocar Jesus no centro. E aí a gente precisa se perguntar, Jesus tem sido o centro da minha vida? Perguntas reflexivas, a gente tem que refletir nisso, sabe? A gente precisa pensar nisso. A gente começa a fazer as coisas meio automáticas e a gente acaba assim achando que Jesus ele é o centro. Mas será que ele está sendo mesmo? Então a gente precisa pensar nisso. Esse é o primeiro ponto dentro desse texto aqui. O segundo ponto, para a gente, os 4 pontos, né? O discípulo autêntico ele pratica a renúncia. Então, temos renunciado? Pensa nisso. O terceiro ponto, o discípulo autêntico, ele aceita o custo. Ele aceita o custo de servir ao Senhor. Lembre uma coisa, eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos entregamos a Ele, perante a igreja, perante a irmandade que estava lá no nosso batismo, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir daquele momento, nós não temos mais livre-arbítrio. Essa é a maneira que eu vejo. Você não tem mais. Você agora está sendo direcionado pelo nosso Deus, por Cristo Jesus. Então a gente precisa pensar nisso. Aceitamos o custo, então temos que ir até o final com esse custo. E o quarto ponto, o discípulo autêntico, ele permanece fiel. Então nós precisamos permanecer fiel ao Senhor. Como que nós fazemos isso, permanecer fiel? Nós precisamos estar conectados à palavra do Senhor. Nós precisamos estar no meio da família do Senhor.
Precisamos da ajuda dos irmãos para que a gente possa crescer no Senhor e nos tornarmos pessoas melhores. Então, essa aqui é uma ideia para que a gente possa, assim, colocar em prática nas nossas vidas, para sermos discípulos realmente genuínos no Senhor. Então, nós nos negamos, nós tomamos a nossa cruz, nós buscamos as coisas do alto, aceitamos esse custo, nós permanecemos fiéis ao Senhor. Os discípulos de Jesus, eles fizeram isso. E se você for ver na jornada, muitos fizeram isso. E aí, cada um tem que olhar para si e tentar, assim, se perguntar: eu tenho sido um discípulo autêntico do Senhor? Isso é pessoal, é de cada um. Eu espero que tenha ajudado, espero que tenha, aí, de alguma forma, trazido alguma ajuda nessa jornada de vocês, e que acho que todos nós aí possamos colocar essas palavras do Senhor em prática nas nossas vidas. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma colocação, por favor, esse é o momento para a gente enriquecer um pouco mais essa aula, para que essa aula fique mais rica. O seu comentário vai ser muito importante. Vamos lá? Um de cada vez, tá bom? Ô Marcelo, Oi. isso tudo que você está comentando, né, realmente, não dá para falar que é difícil, mas é um desafio muito grande. Porque as coisas. Mas meu filho bateu aqui, mutou o microfone. Tendem a ser tão sedutoras e tão conflitantes com os nossos desejos, né? Que a gente. Que a gente, às vezes, parece que deixa as coisas de Deus de lado mesmo. A gente não fica pensando nas coisas lá do alto, né? Eu estou fazendo uma aula sobre Colossenses, onde fala que em tudo que a gente for fazer, seja em palavra ou em atitude, fazer dando graças a Deus, né? E a gente não faz desse jeito. A gente não faz desse jeito. A gente costuma querer fazer do nosso jeito, né? E esquece as coisas do Senhor. E isso acaba sendo prejudicial para nós mesmos como discípulos, né? Então, é um desafio mesmo a gente pegar e realmente focar nas coisas do alto e viver dessa forma. A gente fala muito isso, né, ao longo dos anos na igreja, mas na prática acaba sendo uma tarefa bem mais complicada. É, é esse desafio, é essa a ideia. A gente fala bastante sobre esses temas, a gente tem aulas excelentes sobre esses temas, mas quando vai colocar na prática, realmente, a nossa luta é que, assim, a gente continue, sabe? Eu acho que continue. E se a gente precisa se ajudar um ao outro, sabe? A gente precisa dessa ajuda de um outro para que a gente possa vencer essas tentações desse mundo, porque realmente o mundo, você se perde, a gente se perde, e é um desafio muito grande mesmo, mas assim, Deus é conosco, nós temos o Espírito do Senhor, nós temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós focarmos a nossa vida, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, assim, ter vidas que realmente vão agradar ao Senhor e, e vão honrar e glorificar o nome dele. Mais algum comentário? Obrigado pelo comentário, Guilherme. Mais algum comentário, por favor, aí, para a gente poder... Em relação a gente colocar Cristo primeiro, às vezes quando a gente não coloca ele, a gente acaba cometendo também o pecado da idolatria, que às vezes a gente se passa, a gente acha que idolatria é a gente ter alguma imagem, a gente se prostrar, se ajoelhar perante aquilo, mas às vezes a gente faz isso de uma forma um tanto quanto sutil. Quando a gente não coloca Deus em primeiro, a gente coloca nossos desejos, um exemplo, jogar bola. A gente está colocando isso como prioridade, a gente está fazendo aquilo
um princípio, tipo, a gente acaba idolatrando isso, porque a gente acaba colocando isso como princípio, como primeiro lugar, tá entendendo? Então a gente acaba meio que também se perdendo em relação a isso, a idolatria também. Idolatria não é somente a gente se ajoelhar, mas, tipo, colocar isso em primeiro lugar, tá entendendo? Entendi, Rafael. Muito bom. É isso mesmo. Então, a gente tem que se negar, né? Essa é a nossa luta, né? Essa é a nossa luta. Se negar. É uma grande batalha para a gente. Ainda mais para vocês que são mais novos aí, vocês têm uma jornada muito grande ainda pela frente, assim. Mas Deus é com vocês e conosco, né? Deus é conosco e Ele vai ajudar a gente sempre a gente vencer essas nossas batalhas. A gente só precisa focar nele, a gente precisa fazer a nossa parte, olhar para Cristo e buscar Ele, para que a gente consiga vencer todas essas batalhas. Mais algum comentário? Vamos lá. Bom, se não tiver mais nenhum comentário, semana que vem nós vamos fazer nossa última aula. A gente vai falar sobre a bênção de ser um discípulo, né? A gente falou aqui várias responsabilidades do discípulo e agora a gente vai falar um pouco sobre a bênção de ser um discípulo, né? Do Senhor Jesus, né? E a gente vai falar desse privilégio, né? E a gente vai trabalhar lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 1, tá bom? Efésios capítulo 1 ali no começo, naqueles versículos maravilhosos que tem ali no capítulo 1, principalmente do 3 ao 6 ali, tá? E a gente vai falar desse privilégio. Do mais, eu quero agradecer por mais esse momento, né? Muito obrigado por vocês estarem aí me escutando. Eu não sou aquele que tem aquela grande, mas eu estou tentando me esforçar para poder trazer alguma coisa de útil para a gente, para que a gente cresça e aprenda e se torne pessoas melhores. Tá bom? Se alguém puder fazer uma oração para nós, eu agradeceria. Um varão aí, pode orar, por favor? Não tem nenhum, eu vou orar. Então vai. Então vai lá, Mateus. Obrigado. Imagina. Vamos orar. Pai soberano, graças ao Senhor por esta aula, graças ao Senhor por essa noite, graças ao Senhor por tudo que você tem feito por nós, meu Pai. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui. Graças ao Senhor por esta aula, Pai. Que possamos aplicar o que aprendemos nessa aula em nossas vidas, que possamos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar e fazer as renúncias que nós precisamos fazer como cristão. Possamos Amém. viver a vida de Cristo, que possamos procurar sermos melhores sempre, meu Pai. Permaneça conosco, Pai, cuida dos que também não entraram, que o Senhor possa estar cuidando, que possamos dormir bem, que o Senhor possa estar cuidando no restante desse dia. Cuida dessa semana, cuida de tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Obrigado a todos. Deus Tchau, abençoe. Uma pessoal. ótima